Bem, pessoal, então, recapitulando um pouco dos últimos encontros, né? Antes da gente fazer uma sériezinha de exercícios, a gente tinha iniciado aqui a parte 2 das apresentações, com associação de resistores, em série, em paralelo, e iniciando as leis de Kirchhoff, né? E aí eu falei que nessa primeira parte da apresentação, a gente vai falar das leis de Kirchhoff ainda sem precisar de montar um sistema de equações. Até a próxima semana, um sisteminha de equações. Nossa prova está para o dia, alguém lembra aí? Dia Dia 15? 15. Dia 15, né? Então a gente tem a semana que vem, dia 29, dia 1º, duas semanas, dá tranquilo. Então, nosso assunto para a prova vai até a parte que a gente monta sisteminha de equações, certo? Mas só vamos começar na semana que vem essa parte de montagem de sistema de equações. Por enquanto, vamos fazer algumas questões do capítulo 2, onde ainda não é preciso montar esse sistema, geralmente por dois motivos. Ou porque a gente consegue simplificar o circuito com resistências em série em paralelo, ou porque a gente só tem nos nós aqui uma corrente desconhecida e dá para encontrá-la conhecendo as outras, ou pelo lei das malhas, né? A gente só tem uma tensão desconhecida numa malha e dá para encontrá-la a partir dos outros elementos, das tensões nos outros elementos. Né? E a partir daí começa a desenvolver mais a questão. A partir da semana que vem a gente vai ver momentos em que não tem como sair, não tem simplificações a serem feitas e não tem nós, que só não conheço uma corrente, ou malhas que só não conheço uma tensão, e aí eu vou ser obrigado, né, a princípio, a fazer um sistema de equações lineares. Certo? Mas na última aula foi isso que a gente viu. Né? A gente falou que algo que a gente já vinha fazendo, que é quando tem-se um nó, um ponto onde ramos se encontram aqui, o somatório das correntes nesse nó que entram é igual ao que sai. Certo? Então, no total aqui, as correntes, se a gente fizer um somatório geral, vai ser igual a zero. E algo similar com as tensões, aqui a análise é em malha, malha é um caminho fechado. Então, vou mostrar alguns exemplos, a gente vai ver a quantidade de malhas que a gente pode encontrar nos circuitos, né? Então, a gente não necessariamente só tem essas malhas aqui que não tem nenhum elemento interno. Eu posso ter aqui uma resistência entre A e C. Essa malha A, B, C, D continua existindo. Só que vão existir outras também, né? Se tiver uma resistência entre A e C aqui, vão existir outras malhas. Mas essa daqui continua existindo. Qualquer caminho fechado, eu saia de um nó, vá percorrendo ramos, até eu voltar para esse nó, é considerado uma malha. Então, quando eu tiver só uma tensão desconhecida, eu consigo dar prosseguimento aí na minha questão. Certo? Eu vou abrir agora para vocês o livro, né, na edição 8, a ediçãozinha anterior que a gente está utilizando. Então, as questões que a gente vai fazer aqui, muitas são até parecidas com o livro que está lá no AVA, da edição 10. Mas tem, às vezes, uma sequência diferente, ou valores diferentes, enfim. Nos exercícios do livro, quando a gente começar a passar, o que vai valer é o do site da biblioteca, certo? Esse deve para todo mundo fazer o mesmo e não ter trabalho de ficar procurando qual edição for utilizada para ser corrigida. Vamos usar sempre o da edição da biblioteca. Vamos lá, aqui a partir do 2. Seção 2.4, 2.18, aqui as questões. Vamos fazer essa questãozinha aqui primeiro,
certo? E aí eu vou até escrever algo no quadro para deixar bem claro para vocês o seguinte: sempre que a gente for resolver for partir para uma questão, partir para um circuito elétrico, quando a gente olhar o circuito aqui, eu vou fazer algumas perguntas, né? Mesmo antes de ler aqui o que a questão anunciado deseja, na hora que você olhar um circuito como esse, na hora que a gente observar um circuito como esse, a gente vai ver os elementos que ele contém, que estão contidos nele, né? A gente tem aqui uma fonte de tensão independente, redondinho aqui, se fosse aquele losango era dependente, de 50 volts, uma resistência de 4 ohms e duas aqui de 80 e de 20 ohms. Certo? A primeira pergunta que a gente vai fazer quando olhar no circuito, né, que eu tenho que encontrar aqui o enunciado das correntes IA e B, e não tem nada, só tem um circuito e que é IA e B, V0, a potência dissipada, né, consumida em cada resistor e a potência fornecida, gerada na fonte. Se tem só uma fonte, logicamente ela vai estar gerando e o resistor sempre consome. Então, vamos encontrar essas grandezas. Quando eu olhar para um circuito como esse daqui, a primeira pergunta que eu vou fazer, dá para simplificar esse circuito? Em que sentido? Existem resistências em série? Se você olha aqui e procura algum par de resistência em série, não vai encontrar. 4 não está em série com 20, né? Porque a corrente que passa em 4 ela vai se dividir aqui. Então, 4 não está em série nem com 20, nem com 80. E 20 também não está em série com 80. Então, não tem nenhuma das três resistências, nenhum par aqui entre as três está em série. Agora, existe alguma em paralelo? Aí, se você olhar aqui, ó, 4 não está em paralelo com ninguém, mas 20 e 80, sim, estão em paralelo. Olha os terminais de 20 e 80 aqui diretamente conectados, né? Então, o terminal superior de 20 está diretamente ligado, não tem nenhum elemento, até chegar no 80, no terminal superior de 80 ohms. E o inferior de 20 também não tem nenhum elemento até chegar no inferior de 80. Então, eles estão sim em paralelo, certo? Então, esses meus elementos aqui estão em paralelo, dá para a gente começar a simplificar esse circuito. Então, a gente vai encontrar um circuito equivalente a esse, que ao invés de ter duas resistências aqui em paralelo, 20 e 80, vai ter uma só. Eu vou encontrar o paralelo, fazer o produto dividido pela soma e encontrar o paralelo de 20 e 80. Depois que eu encontrar esse circuito equivalente, eu vou observar que esse paralelo de 20 e 80, que é uma resistência única, ele vai estar em série com 4 ohms. E aí eu posso encontrar aqui quem é esse equivalente série 4 e o equivalente aqui de 20 com 80 desse paralelo. E aí eu encontro a corrente e aí a gente vai desenvolvendo. Né? Vamos fazer esse passo a passo para vocês aqui. Vou varrer aqui a câmera. Deixa eu ver se ele sai. Aqui ainda. Deixa eu colocar lá no quadro para vocês verem o quadro. Pronto. Então, vou lá desenhar o circuito, né? Como exemplo, assim, já que é diferente do livro mesmo. Então, a gente vai ter uma fonte de 50 volts, uma resistência de 4 ohms, uma resistência de 20 ohms e outra aqui de 80. Então, aqui eu tenho 4, 20, 80. E ele quer saber aqui, no enunciado, qual a corrente I1 e B, aliás, e qual a corrente A. Então, IB vai passar no resistor de 80 e A no resistor de 20. E depois V0, que é essa tensão aqui.
Aí a letra C, a letra D e a letra E é a potência, né? A potência nos resistores e a potência nas fontes. Então, vamos encontrar tudo aqui dessa questão. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu me pergunto é se tem algum elemento em série ou se tem algum elemento em paralelo para poder simplificar esse circuito. Aqui a gente tem duas resistências em paralelo, uma de 20 e outra de 80. Então, para encontrar esse primeiro equivalente, né, essa resistência equivalente 1, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o paralelo de 20 com 80. E esse paralelo de 20 com 80, a gente pode usar essa simbologiazinha aqui, é o produto de 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Aqui vai dar o quê? 20 vezes 80, 1.600. Dividido por 100, 16. E como já esperado, né, o paralelo de duas resistências vai ser sempre menor do que a menor dessas duas resistências. Então, 16 é menor que 20. Não só porque só ser melhor não quer dizer que está correto, mas também, se fosse maior, a gente tinha errado em alguma conta, com certeza. Então, deu 16. Agora, a gente tem um novo circuito. E aí eu vou pegar esse circuito daqui, do ponto anterior, dessa visão aqui, ó, desse nó para trás, desse nó para trás, desse ponto de vista para trás aqui, ou seja, tirando esses dois elementos, ele vai ter o mesmo funcionamento, o mesmíssimo comportamento do que esse circuito aqui. Para a fonte e para a resistência de 4 ohms, esses dois circuitos são equivalentes. Esse daqui com 20 e 80 e esse daqui com 16. A fonte vai passar por ela a mesma corrente, pelo resistor de 4 ohms vai passar a mesma corrente, nele vai ter a mesma tensão, certo? Todas vão ser características iguais, ok? Então, a única coisa que mudou aqui foi que eu substituí 20 e 80 por um resistor só de 16. E aqui eu ainda vou, agora eu vou analisar esse circuito. E agora, analisando esse circuito, o que eu posso ver? Eu tenho duas resistências, 4 e 16, e a corrente que sai da fonte, passa no 4, obrigatoriamente vai passar no 16. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Né? Então, eu poderia dizer que eu tenho um circuito equivalente que seria a soma 4 mais 16. Então, também eu posso dizer que para a fonte, esse circuito aqui tem o mesmo comportamento que esse daqui. Uma fonte de 50 volts com uma resistência de 20 ohms. Aí agora, o que eu vou fazer? Se eu conheço 50 volts e tem só uma resistência, aqui em cima da resistência vai ter os 50 volts. Vai ter uma tensão de 50 volts. E se eu conheço a tensão e a resistência, eu tenho como encontrar a corrente que está circulando aqui, né? A corrente I que está circulando aqui. Qual o valor dessa corrente? Eu sei que V igual a RI, né? V igual a RI, deixa eu fazer aqui embaixo. Isolando I, eu sei que vai ser tensão sobre resistência, ou 50 sobre 20. E isso daqui vai dar 2,5, né? 2,5 amperes. Então, essa é a corrente I. Essa é a professora corrente I aqui no primeiro circuito que eu quero analisar esse daqui. Não é esse circuito equivalente. Eu quero encontrar IA, IB, V0. Mas eu não disse para você que esse circuito, o que não foi simplificado, ele é igual a esse, que é igual a esse. Então, vamos ver aqui. Nesse daqui tem resistência de 20 amperes, de 20 ohms? Não tem. Mas nesses dois aqui, em comum, na mesma posição, com o mesmo valor, tem a fonte.
de 50 volts. Então, a corrente que passa na fonte de 50 volts é a corrente I, que é igual a 2,5 amperes. E vai ser a mesma corrente desse daqui. Então, eu posso dizer que a corrente que passa aqui é a mesma corrente desse mais simplificado, que é uma corrente de 2,5 amperes. Vou até botar 2,5 aqui. Certo? Então, 2,5 vai passar em 4 ohms, e 2,5 aqui de mais para menos, e 2,5 vai passar em 16 ohms aqui também, de mais para menos. Certo? Então, se eu tenho as resistências e tenho as correntes, V igual a RI, eu tenho como encontrar essas tensões. Então, aqui eu poderia dizer que tem uma tensão mais menos, e aqui uma tensão mais menos. 2,5 vezes 4 dá 10 volts. 2,5 vezes 16 vai dar 40 volts. Né? 40 volts, 10 volts, beleza. Mas ainda, professor, não tem nada a ver aqui. Eu quero saber quem é IA e B e V0. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos agora voltar para esse... Ou seja, eu vim simplificando, encontrei a grandeza elétrica que eu queria, estou voltando agora para o circuito inicial. Então, agora, eu já conheço o quê? A corrente que passa no resistor, na fonte de 50 volts, no resistor de 4, as tensões do resistor de 4 ohms e do resistor equivalente de 16 ohms. Então, quando eu voltar aqui para cima, eu já sei que aqui em 50 volts está passando 2,5 amperes. Em 4 ohms, eu tenho 10 volts e passa 2,5 amperes. E agora, o que eu vou ver? Eu tenho duas resistências em paralelo, 20 e 80, que o equivalente dela dá 16. Né? E na tensão do equivalente, vai ser a mesma tensão aplicada nas resistências em paralelo que resultaram nesse equivalente. Porque lembra que eu disse para vocês que não vai, o comportamento aqui não vai mudar, as correntes que vão entrar nesse nó e sair nesse daqui é a mesma 2,5. 2,5 está entrando no equivalente e saindo do equivalente. Então, ela vai entrar na associação 2,5 e vai sair. A tensão que o equivalente vai estar sujeita é a mesma tensão que o equivalente vai estar sujeito, que é essa daqui, né? É a mesma que a associação vai estar sujeita. Então, se eu tenho 40 volts aqui, eu vou ter 40 volts aqui também. Certo? Então, de cara, eu já encontrei o meu V0. O V0 é 40 volts, porque eles estão em paralelo, a mesma tensão que tiver em 20 vai estar em 80 e vai estar no seu equivalente, que é de 16. A mesma tensão. Então, pelo segundo circuito aqui, né, esse intermediário, eu já sei qual tensão eu tenho nesse daqui e já sei qual tensão é V0. V0 igual a 16 volts. Né? E agora, com V0 em cima de 20 e com V0 em cima de 80, eu tenho como encontrar IA e IB. IA vai ser a tensão. Professor, Oi, é 40 volts, não V0? perdão, 40 volts. Eu consegui com 16 aqui. Tem razão, 40 volts. Eu vi 16 aqui, eu botei 16 volts. Então, 40 volts. Então, 40 volts vai estar em cima de 80, de 20 e está em cima do equivalente, né? 16. É a mesma tensão que vai estar aqui tanto no equivalente quanto nas resistências em paralelo separadamente. Então, a corrente I vai ser quem? V sobre R, 40, e A, que é 40. E A vai ser 40 dividido por, e A é aqui 20, né? E B vai ser 40 dividido por 80. 40 dividido por 20 dá 2 amperes.
40 dividido por 80 dá 0,5 amperes. E será que isso tem lógica, professor? IA ser 2 e B ser 0,5? Porque eu não disse para vocês que aqui, na fonte e no resistor aqui, ó, está passando 2,5 amperes. IA vem com 2 amperes. E B vem com 0,5. Então, entra nesse nosso período 2,5, sai 2 para baixo, aqui em 20 amperes, e sai 0,5 em 20 ohms, e sai 0,5 em 80 ohms. Certo? Então, aí eu encontrei a tensão V0, por esse circuitinho aqui, né? Encontrando, se eu tiver 30 resistências em paralelo, fizer o equivalente, encontrar a tensão nesse equivalente, eu encontrei a mesma tensão nas 30 resistências que estão em paralelo, que geraram esse equivalente. Né? Então, encontrei essa tensão, já que a tensão no equivalente é igual à tensão em todas as resistências em paralelo. Da mesma forma que se eu encontrei a corrente na resistência equivalente de uma associação em série, então eu encontrei aqui 2,5. Se eu tiver 4,16, que resultaram em 20, a mesma corrente vai passar em 4 em 16, porque é comum em série a corrente que passa em um vai passar no outro também, nos outros também. Né? Então, eu vou simplificar, encontrar as grandezas elétricas que eu preciso, tensões, correntes, depois vou voltando até chegar no circuito original de novo. Esse é o procedimento. Certo? Então, aqui eu encontrei IA e B, V0, que se desejava. Para encontrar as potências, alguma dúvida aqui para encontrar IA e B e V0, pessoal? Deu para pegar aqui o passo a passo? Esse daqui foi um com inicialmente paralelo, né? Depois a gente vai fazer um com inicialmente sério. Certo? Então vamos lá para o... Se tiver alguma dúvida, podem falar. Mas vamos lá agora encontrar as potências, né? Ele quer saber as potências, o enunciado deseja as potências geradas. A única só tem uma fonte. Então ela obrigatoriamente vai gerar. E resistências obrigatoriamente vão consumir. Se eu tivesse duas ou mais fontes, talvez uma gerasse, outras consumissem, duas gerassem, outra consumisse, enfim, aí podia variar um pouco. Mas se só tem uma, obrigatoriamente ela vai gerar. Não tem outro elemento que possa gerar, porque só tem resistência, e resistência obrigatoriamente consome. Então, eu quero saber qual é a potência gerada na fonte de 50 e quais são as potências consumidas nas 3 resistências. Então, já que eu encontrei as grandezas aqui, eu vou apagar essa parte. Certo? Então, vamos aqui, eu tenho as grandezas ali. Pronto. Então, vamos encontrar agora a potência na fonte. E aí, na fonte, eu tenho 50 volts, mais menos, 2,5 amperes, entrando no menos, saindo no mais, está gerando. Então, a potência na fonte de 50 volts vai ser igual a quem? V vezes I. Em fontes, a gente vai encontrar a potência sempre pelo produto, V vezes I. E vai dar o quê? 50 vezes 2,5. 50 vezes 2,5 vai dar 125 volts. Ou 125 watts gerados. Aí, gerado, fornecido, são sinônimos, né? 125 volts gerados. E nas resistências, eu tenho 3 resistências. A potência na resistência de 4 ohms. Aí eu tenho nela aqui 2,5 amperes, 4 ohms, e eu sabia que a tensão aqui, né, era de 10 volts. Né? Eu posso encontrar qualquer uma das 3 fórmulas. V vezes I, RI quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Qualquer uma das 3, eu vou encontrar o mesmo resultado. Certo? Mesmíssimo. Em resistência, geralmente você vai ter logo a corrente, vai ter a resistência e alguma outra grandeza. Então, eu vou fazer aqui RI quadrado. Mas se qualquer uma das 3 vai dar a mesma coisa. R vezes I ao quadrado vai dar 4.
vezes 2,5 ao quadrado. Aí 4 vezes 2,5, 10. 10 vezes 2,5, 25 watts consumidos. Certo? Vamos agora para o resistor de 20 amperes, 20 ohms. Também vou botar VI quadrado, que vai dar VRI quadrado, perdão, que vai dar 20 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 4 vai dar 80 watts consumido também. Pode ver que na resistência sempre vai estar do mais para o menos, né? Então, não tem outra opção, vai consumir. E, finalmente, a potência no resistor de 80 ohms vai dar 80 vezes 0,5 ao quadrado. 80 vezes 0,5 dá 40. 40 vezes 0,5 dá 20 watts consumido também. Né? E aqui, ó, só para ver se você não errou em nenhuma conta, assim, você vai dar uma olhadinha. Se tiver diferente, está errado. Certo? O quê? Em todo circuito elétrico, o que for gerado tem que ser consumido. Do jeito que eu estava explicando a vocês, lá no sistema elétrico de potência, no sistema interligado nacional, do Brasil todo. Quando eu falei do apagão, né, que a gente teve problema na transmissão, ou seja, parte da geração lá do norte não chegava nas cargas, que a linha de transmissão caiu. Então, o Brasil todo ficou com déficit ali de geração. E isso não pode ocorrer. As máquinas vão ficar sobrecarregadas. Então, quando isso ocorre, algum defeito, parte das fontes de um circuito se desliga ou se desconecta de alguma forma, e as cargas ficam sendo suportadas por um número, uma quantidade menor de fontes do que o suficiente, eu tenho que desligar parte das cargas, propositalmente. Senão vai causar uma sobrecarga. Então, em todo o circuito, o que estiver sendo consumido tem que estar sendo gerado simultaneamente. Não tem como ter um desequilíbrio entre geração e consumo de carga. Então, aqui, nos circuitos, isso daqui ocorre do mesmo jeito. O que estiver sendo gerado tem que estar sendo consumido. Nunca eu vou estar gerando mais do que consumindo, ou consumindo mais do que gerando. A quantidade de watts gerada é a quantidade de watts consumida. Certo? Então, se eu olhar aqui, ó, quanto foi gerado em watts? 125 watts. Quanto foi consumido? 80 mais 20 dá 100, mais 25, 125. O que é gerado foi consumido. Então, potência gerada igual a 125, potência consumida igual a 80 mais 20 mais 25, 125. Tem que dar sempre igual, o que é gerado e o que é consumido. Certo? As leis de Kirchhoff foram baseadas nisso, né? Foram baseadas nessas características, né? Do princípio de conservação da carga elétrica. Então, não tem aí como num nó, como numa malha, de geração ou consumo a mais de corrente ou de tensões, né? Então, o que é gerado ali é consumido ali também. Né? Então, é isso daí que ocorre quando a gente tem circuitos. Alguma dúvida com o cálculo de potências nesse exemplo que a gente fez aqui do livro? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, vamos para mais um exemplo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E vamos seguindo aquela mesma tônica, né? O que eu mostro aqui em sala é mais tranquilo. O que a gente passa para casa, vocês vão pensar, não é igual, é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais difícil. E na hora da prova é aquele que é o impossível de se fazer. Certo? Na hora da prova vai ser, também vai ter que pensar, mas não vai ser nada diferente do que passei aqui, certo? Então já foi aqui a 2.14, né, esse exemplo aqui, essa edição.
Ó, a 2.19 eu não vou nem fazer, porque aqui, ó, a 2.14 que a gente fez, tinha uma fonte, uma resistência em série da fonte e duas resistências, uma em paralelo com a outra. A 2.19 é a mesma coisa, só que o circuito é um pouquinho diferente. Tem o quê? A fonte agora é de corrente, eu vou fazer. A fonte agora é de corrente, né? Eu tenho uma resistência em paralelo com a fonte de corrente e tenho duas resistências aqui que estão em série entre si, 30 e 90. Vamos fazer aqui uma fonte de corrente um pouquinho diferente. Então vamos lá. Aí depois, deixa eu ver se tem algum outro mais interessante. Aí aqui está a mesma coisa, esse daqui. A diferença aqui é que tem duas resistências em série, aqui tem três. Mas é a mesma coisa. E aquela outra que a gente fez na última aula, né? A lei do somatório das tensões, a lei das malhas. Não foi essa daqui. Deixa eu ver se ela pede alguma coisa. Determine as correntes I1 e I2, a tensão V0 e se a potência fornecida é igual à potência consumida. I1, I2 e V0. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no quadro. Então a gente tem uma fonte de 4 amperes. A gente tem uma resistência em paralelo com essa fonte, uma resistência de 80 ohms. E agora duas em série entre si, de 30 e 90. 30 e 90. Pronto. E I1 é a corrente em 80 e 2 é a corrente em 30. Em 30 e, consequentemente, em 90. E V0, atenção, V0, atenção aqui, um resistor de 4, na fonte de 4 amperes. Certo? Ele é o circuito. Aí vamos da mesma forma que a gente fez as outras análises, né? Vamos ver, tem alguma resistência, algum par de resistências em paralelo. Aí você vai olhar, eu tenho três resistências, 80, 30 e 90. 80 não está em paralelo com 30, 80 não está em paralelo com 90, porque o terminal inferior até estão conectados entre si, mas o superior tem uma resistência entre eles, então não está em paralelo. Então não tem nenhum em paralelo. Tem algum em série? Aí você, opa, tem série. 30 e 90, 30 e 90 estão em série. A corrente 2 passa em 30, depois ela não tem para onde ir, ela só vai passar em 90 mesmo. Né? Então, eu vou fazer esse equivalente de 30 e 90. Né? Então, vou repetir aqui, a fonte não tem nada a ver com a história, vai repetir. Essa resistência em paralelo aqui também não tem nada a ver, vai repetir. Aqui 4 amperes, 80 ohms. Agora eu vou ter uma resistência só, que é de 120 volts. Vou somar, 120 ohms. Vou somar 30 mais 20, mais 90. Somei 30 mais 90 e vou continuar tendo I1 aqui e I2 aqui. Do mesmo jeito que eu tinha I2 não era corrente, que passava em 30 e 90, I2 essa corrente vai passar em 120. A mesma coisa. Né? Aí analisando esse, aí aqui V0. Do mesmo jeito. Aí analisando esse circuito agora, eu vi, opa, eu tenho duas resistências em paralelo agora, né? 80 e 120 estão em paralelo. Certo? Dá para simplificar. Vamos ver quanto é 80 e 120. Então, aqui, 80, do lado, eu vou fazer aqui. Esse 80 em paralelo com 120 é o produto 80 vezes 120 dividido pela soma 80 mais 120. Aí aqui vai dar 80 vezes 120, vai dar 9.600 dividido por 200. 9.600 dividido por 200 dá 48
ohms. Certo? Aí você olha, 48 menor que 80, beleza. Está encaminhado. O equivalente de duas resistências em paralelo sempre vai. Na verdade, o equivalente de. Se eu tiver, ó, é bem interessante, se eu tiver. Pronto, eu vou fazer alguma análise. Se eu tiver de cabeça agora, bem rápido, se eu tiver duas resistências de 100 ohms, quanto é o paralelo entre duas resistências de 100 ohms? 5, um ponto valendo 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém, não, perderam e ganhar um ponto. Então, se eu tiver, ó, se você olhar, se eu tiver duas resistências iguais sempre, duas resistências iguais, certo? R em paralelo com R. Eu vou ter o que aqui? R vezes R, o produto sobre a soma, R mais R. Então, eu vou ter R ao quadrado sobre 2R. Corta o R de baixo com o quadrado, fiquei com R sobre 2. Então, se você tiver duas resistências em paralelo iguais, vai dar sempre a metade. Certo? Então, for 100 com 100, já bota 50. 30 com 30, 15. 2 com 2, 1. É sempre a metade. Certo? Se eu tiver duas resistências iguais em paralelo. E se eu tiver essa questão agora do paralelo sempre ser menor do que sempre do paralelo sempre ser menor do que a menor das resistências. Se eu tiver 5 resistências de 1000 volts, de 1000 ohms, perdão, e uma de 1 ohm, você tem a certeza que o equivalente dessas 6 resistências aí vai ser menor do que 1. Sempre, 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 sempre. Certo? Sempre o equivalente vai ser menor do que a resistência, do que a menor entre elas. Então, porque aqui, vocês vão ver aqui que a gente está fazendo um monte de continha, né? Aí até agora, assim, as continhas são relativamente simples. Mas daqui a pouco vai aumentando o nível e o número de, principalmente na segunda unidade, o número de contas que você faz na calculadora vai aumentando, vai aumentar muito. E às vezes você tendo esse conhecimento prévio, né? essa familiaridade numérica. Eu lembro que um professor que trabalhava comigo lá no campus do Sertão, em Delmiro Gouveia, ele era professor eu sou engenheiro eletricista, né? Não entendo muito dessa parte de engenharia civil, da parte específica, né? De estrutural, dimensionamento de viga, de pilar, essas coisas. Ele era professor dessa parte de estrutura. Aí ele dizia, rapaz, eu fico impressionado como o aluno, às vezes, não tem noção das grandezas de engenharia em si. Trata um número como se fosse um número só. Mas os números são representações aqui de grandezas elétricas, nesse caso, de grandezas mecânicas, de grandezas, enfim, no mundo da vida real, né? Então, isso é que vocês têm que ter o sentimento, vocês têm que ter a noção. Lá ele fez, por exemplo, que vocês são de engenharia química, né? Mas lá o pessoal da engenharia civil, dá para perceber. A gente tem os pilares têm umas estruturas metálicas, né? Tem um ferrinho aqui e tal, e depois ele é todo concretado aqui ao redor, tem um concreto, tem armadura, enfim. E aí tem um cálculo lá que ele fazia, que eu achei bem interessante, que era para dimensionar pegando a seção reta aqui, né, vendo qual era o percentual que se tinha de um pilar, o percentual que se tinha de ferro e o de concreto. Certo? Aí a conta era para dar algo em torno de, não sei, 9,5% a conta. Só que o aluno de ferro, né? 9,5% de ferro. Estou dando um exemplo aqui, não sei bem se está realista esse valor. E o resto de concreto. Tudo bem, era para ser o esperado isso. Só que o aluno errou na hora de transformar de percentual lá, de 0,095, ele foi e errou alguma coisa e botou dizendo que tinha 95% de ferro. E não achou estranho. Aí o cara disse, pô, bicho, vamos para analisar esse resultado. Na conta aqui foi uma besteira. Você errou uma vírgulazinha aqui na hora da conversão para o
o 95%, mas você está fazendo estrutura de concreto, está usando 95% de ferro, é a barra todinha de ferro aqui, a bicha todinha de ferro grossona, e só um rebocozinho do lado aqui, 5% de reboco, só para cobrir, não tem lógica esse número, entendeu? Então é para vocês terem essa percepção crítica de um resultado final, porque conta a gente pode errar. Você pode errar aqui. Não, aquela conversa, eu errei só uma vírgula, professor. Se eu tirou a pontuação aqui e errei só uma vírgula. Aqui a gente tira uma pontuação. Lá no trabalho, no emprego de vocês, futuramente, vocês vão perder o emprego, porque pode, se não houver uma sequência de correções, de profissionais que possam corrigir, você pode botar a perder um projeto inteiro. Né? Então, não tem lógica você fazer esse tipo de conta nesse exemplo aqui, mesmo errando uma vírgulazinha aqui, você tem que interpretar criticamente os resultados finais. Em todas as áreas da engenharia. Aqui foi um exemplo na engenharia. Isso aqui ficou gravado, né? Eu dou muita aula para o pessoal da civil, e todo mundo que fala, às vezes o pessoal está, eu sei, isso aqui. Isso daqui, qualquer engenheiro, qualquer profissional que encontrasse esse resultado, não sendo obrigatoriamente um engenheiro civil, mas deveria ter uma ideia, rapaz, 95% vai ser estrutura metálica com reboquinho ali só para cobrir ali um cimentinho ali a estrutura metálica. Então isso daí, esse tipo de percepção crítica que o engenheiro tem que ter, mesmo às vezes o assunto não sendo necessariamente na sua área de formação, né? Mas você está numa grande obra, vários engenheiros envolvidos ali, de formações diferentes. Você tem que ter a noção geral da engenharia. Né? Bem, mas voltando ao assunto, aqui a gente conseguiu agora um equivalente entre 80 e 120, certo? Que foi 48 ohms. Então, agora eu tenho um circuito equivalente a esse segundo aqui, que é uma fonte de corrente e uma resistência de 48 ohms. E a fonte de corrente de 4 amperes. Certo? E qual a característica comum entre duas resistências em paralelo? A mesma tensão. Todas vão estar submetidas à mesma tensão. Inclusive, a própria fonte também está em paralelo, né? As duas resistências. A fonte de 4 amperes está em paralelo com 80, que está em paralelo com 120. Então, todo mundo vai estar sujeito aqui a uma tensão, a mesma tensão lá do início, que é a tensão V0. Então, se eu encontrar a tensão que passa no resistor de 48, eu encontro as tensões dos seus equivalentes de 80, das resistências em paralelo, que resultaram no 48, que é 80 e 60 e 120, e a mesma tensão na fonte de 4 amperes, que eu volto aqui para cima com essa mesma tensão. Então, vamos lá. Quem é o V0 aqui? Eu tenho uma corrente passando, aqui tem V0 também, né? Em paralelo. Eu tenho aqui uma corrente de 4 amperes entrando no mais, saindo no menos, de 48 ohms. Então, aqui eu tenho que o meu V0 é igual a R vezes I. V0 é igual a 48 vezes 4. V0 igual a 192 volts. É isso? 48 vezes 4, 192 volts. Certo? Então, a gente tem essa grandeza aí, 192, que é a mesma tensão que está em 80 e 120. Então, eu tenho como encontrar I1 e I2, já que eu tenho 192 e 80. Testando, testando. Esbarrei aqui no USB, foi mal. 192 em 80, 192 em 120 volts. Então, tenho como encontrar I1, fazer aqui em cima. I1 é igual a V sobre R, que deu 192
sobre 82, que é o que está aqui embaixo do resultado. Então, I1 deu 192 dividido por 80, 2,4 amperes. E I2, 192 dividido por 120, que deu 1,6 amperes. Certo? Então, o I1 e o I2 que passa em 120 é isso. Agora, o I2 que passa em 30 e 90, né, também é o mesmo. Certo? É 1,6. Isso tem lógica, professor? Tem, ó. 4 amperes entrando nesse nó. Saiu I1 2,4, saiu I2 1,6. 2,4 mais 1,6 igual a 4. Encontro V0, I1 e I2. Para encontrar as potências, faz do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, nas fontes V vezes I, nessa fonte aqui que está gerando, né? O V deu 192 vezes 4, vai dar a quantidade de watts que ela está gerando. E nas resistências, eu vou fazer na resistência RI quadrado, V ao quadrado V vezes I, ou V ao quadrado sobre R, qualquer uma das três fórmulas vai dar certo. O total gerado deve ser igual ao total consumido. Né? Alguma dúvida aqui nesse segundo exemplo? Nessa segunda questão? Tranquilo? Aí pronto, essa 2,20. É a mesma coisa que a gente fez, só que tem 3 resistências, e aqui é. Pronto, aqui é interessante. Às vezes o que vai mudar, pessoal? Aqui eu dei a grandeza das fontes, pedi a corrente da fonte de 4 amperes, pedi as correntes dos resistores. Essa daqui eu dou a corrente no resistor e peço a corrente da fonte. Usar os mesmos conceitos, vai chegar lá do mesmo jeito. Essa daqui a gente montou, né? Como eu disse, tem aquela colherzinha de chá aqui, dos 4 amperes, em uma determinada resistência. Se não tivesse, eu teria que partir para outras estratégias de análise de circuitos, que a gente não viu ainda, mas tem. Então, quando tem, você encontrou essa malha externa aqui, a gente fez na última aula, essa malha externa aqui, né? Onde eu conheço essa tensão de 180 volts, e 0 sendo 4 amperes, eu sei que tem 100 volts, um resistor de 25, fica só faltando um resistor de 8. Então, olhando para essa malha externa, eu consigo encontrar a tensão no resistor de 8 ohms. Aí depois encontro a corrente, aí depois por esse nó, encontrando a tensão em 8 ohms, eu encontro a corrente, aí eu olho para esse nó aqui, está entrando 4 por cima, está saindo a corrente em 8, que é conhecida, falta só encontrar a corrente no resistor de 10, aí encontra a tensão, e assim você vai, e até encontrar o que o enunciado exige, né? No caso aqui era o I1. Né? E outra também, que a gente fazendo. Pronto, aqui interessante. Só para iniciar, vou passar para vocês fazerem isso daqui em casa. Mas essa daqui, só para iniciar. Tem alguma resistência em série aqui? Vou até anotar aqui depois no quadro. Agora. Quando eu olho para uma questão, a gente vai fazer as 4 primeiras perguntas. Depois vai ter uma quinta e uma quinta opção, né? Mas as 4 opções que a gente já viu. Olhei para o circuito, tem alguma resistência em série para poder simplificar? Sim ou não? Se tiver, simplifica. Se não, passa para cima. 9, 6, 6 e 10? Ó, 9, 6, exato. 9, 6 em série e 6 e 10 em série. Simplifica. Se depois não vai ter mais nenhum em série. Aí, próxima pergunta. Vai ter algum em paralelo? Aí você vai analisar se tem algum em paralelo. Se tiver, simplifica. Se não tiver, vou ter que continuar.
A terceira, tem algum nó que eu só não conheço uma tensão? Perdão, tem algum nó que eu só não conheço uma corrente? Se tiver, você vai encontrar diretamente aquela corrente. Aí a última pergunta, quarta, tem alguma malha que eu só não conheço uma tensão? Então, vai fazer essas 4 perguntas. Se tiver resistências em série ou em paralelo, simplifica. Se tiver algum nó que só não conheço uma corrente, encontra essa corrente. Se tiver alguma malha que só não conheço uma tensão, encontra essa tensão. E aí vai desenvolvendo, vai gerando novos conhecimentos sobre o circuito até que eu trago o encontro que você deseja, né, no enunciado. Aqui eu sei que a corrente está passando em 9 ohms, é 3 amperes. E a mesma que passa em 6, já que estou em série. Então, a corrente que passa no equivalente de 15 é de 3 amperes. A corrente aqui nesse... Pronto, vamos montar. Né? Eu vou passar para vocês terminarem em casa, para vocês pensarem um pouco mais. Mas eu vou montar, pelo menos, essa questão aqui. E a do livro é um pouco diferente também. Né? A edição tem valores diferentes, pede uma coisinha um pouco diferente, um pouquinho diferente dessa. Mas nessa daqui, deixa eu montar aqui no quadro, que fica melhor. Eu não vou nem dizer, eu vou esperar que vocês vão. Eu vou só fazer as 4 perguntas, certo? Vou fazendo as 4 perguntinhas, vocês vão respondendo. Mas eu não vou dizer, não, vou esperar vocês dizerem. Eita. Cento e 125. Aqui é uma resistência desconhecida. 9, 6, 10, 3, 5, 30. E o enunciado informou aqui que a corrente passa em 9, é de 3 amperes. E ele diz, encontra a resistência R. E aí eu já antecipo para vocês. Para encontrar a resistência R, eu tenho que encontrar o quê? Olha a lei de Ohm, V igual a RI. Tão fácil que quem vê ri. Então, para encontrar o R, eu tenho que saber quem? Eu tenho que saber quem é a tensão, quem é a corrente. Encontrando tensão e corrente, então, ou seja, eu encontrando a diferença de potencial aqui nesse ramo e encontrando a corrente que passa nesse elemento, eu encontrei a resistência. Então, olhou aí para quem encontrar uma resistência, saiba qual a tensão ela está sujeita, submetida e qual corrente passa por ela, você vai encontrar a resistência. Então, para onde é que eu vou sair? Vamos seguir as perguntas, né? Tem alguma resistência em série aí, pessoal? Já entreguei, né, aqui na explicação que a gente tem. Vocês já falaram aí, 9 e 6 está em série, 6 e 10 está em série. Já vamos simplificar. Né? Então, já simplificando aqui, vou botar ali, ó. Aqui agora vai ser 15. E aqui agora vai ser 16. Então, já simplifiquei aí o série, certo? Ô, Aí professor, agora a pergunta. Oi. tinha uma dúvida. Quando a gente tem duas resistências em série, a gente representa a resistência equivalente dessas duas na maior resistência das duas, é? Não, a posição é a mesma aqui. Ela está entre esses nós. Onde você botar aqui, está valendo ela aqui. Certo? Ah, qualquer uma posição Faz. não importa não. Qualquer questão da posição não influencia, não. Aqui é só a forma de desenhar, né? Ah, tá bom, Mas tá certo. aqui tanto faz. Certo? Essa curvinha aqui não tem nenhum significado
elétrica ou diferença elétrica, não. É só para ficar o desenho. Porque, como eu disse para vocês, às vezes os autores, né, de livros, eles preferem que fique aqui retangularzinho, quadradinho, enfim, esses anos de 90. Mas se você quiser escrever seu livro, dizendo, o livro é meu, eu faço o jeito que eu quero, aí você poderia fazer assim, inclusive. Representar desse jeito aqui. Eu gosto de triângulo, não gosto de quadrado, não. Aí você faz assim. Dá no mesmo. Né? Dá no mesmo. Não tem diferença nenhuma de forma de representar aqui, daqui para. O que importa é entre dois nós ter algum elemento. Aí sim, você vê se ele está em série, se está em paralelo, enfim, qual é o tipo de ligação. Agora, a maioria dos autores, para ficar bonitinho, prefere manter esse formato de 90 graus aqui entre os ramos, certo? Mas é só uma questão de estética. Então, temos ainda alguma resistência em série. Temos aqui R, 5, 15, 16 e 30. Ninguém está em série com ninguém aqui. Aí tem algum em paralelo. Tem algum em paralelo. Você vê, não, 30 e 16 estão em paralelo. Aí eu digo, opa, a parte de baixo estão conectadas entre si, agora a de cima está conectado com 5. E a de 30 também com o outro lado de 5, então não está em paralelo. R e 15 estão em paralelo? Também não. A parte de cima está conectada entre eles, beleza, mas a de baixo não está. E 5 aqui não está em paralelo com ninguém, né? Então não tem resistência em paralelo. Aí vamos para a próxima. Tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? Aí vamos ver aqui os nós. Esse nó aqui de cima, eu só conheço que tem 3 amperes saindo pela direita. A corrente da fonte aqui eu não sei, a corrente R eu não sei. Esse nó aqui eu não conheço ninguém. Esse daqui eu também não conheço ninguém. E esse daqui eu conheço que está entrando 3 amperes por cima, mas o de 5 e de 16 eu não conheço. Então não tem para onde eu sair. Tem alguma malha que eu só não conheça uma tensão? Vamos ver as malhas que a gente tem, né? Eu tenho essa malha, as internas, né? Vou chamar de malhas internas. Essa daqui e essa daqui. Essas três. Essa daqui eu conheço 125 volts. E essa daqui eu conheço a tensão nesse resistor. A tensão nesse resistor, a corrente está passando de cima para baixo. 3 vezes 15 dá 45 volts. Né? Então, eu conheço a tensão desse resistor aqui, que é de 45 volts. Mas nessa malha eu só conheço ela. Nessa daqui eu não conheço ninguém, nenhuma tensão. Vamos ver as malhas em dupla, né? Tem essa malha aqui, que é essa duplinha. Só conheço 15. Tem essa e essa daqui, ó. Só conheço 125. Tem essa e essa daqui, essas duas aqui. Conheço, não conheço 5, não conheço 30, mas conheço a de 15, que é 45. Então tem duas incógnitas, né? E tem a malha externa. A malha externa, quais componentes pertencem a essa malha externa? A fonte de 125, o resistor de 15, que eu conheço, que é 45 volts, e o resistor de 16. Então, vamos pela malha externa, e aí sim, tem uma malha que eu só não conheço uma tensão. Eu conheço 125, conheço 45, não conheço 16. Né? Aí eu vou dar um chute inicial da polaridade de 16, vou dizer que é mais menos, V de 16. Não conheço a tensão ainda, vou conhecer. Vou analisar no sentido horário. No sentido horário. No sentido horário, a fonte de 125 está saindo de uma tensão menor e uma tensão maior, uma elevação. No sentido horário, a fonte o resistor de 15 está indo do mais para o menos, uma tensão maior para uma menor, é uma queda. E no sentido horário, 16 está indo uma tensão maior para uma menor, V de 16, igual a zero. Somatório das tensões numa malha igual a zero. O V de 16 é para o outro lado da igualdade. A tensão em 16 ohms por 125 dividido menos 45, que deu 80 volts. Pronto. Encontrei aqui que deu 80. 80
80 dividido por 16, já sei que a corrente vai do mais para o menos, 5 amperes. Certo? 5 amperes. Pronto. Encontrei a grandeza elétrica da tensão em 16 e, consequência, encontrei a corrente dela, né, a corrente que passa nesse resistor, que é de 5 amperes. Aí vou de novo para as perguntas. A primeira e a segunda, né? Se tem elemento em série em paralelo, não vai mudar, porque eu não mudei o circuito, não mudei a composição do circuito. Mas agora eu conheço uma tensão a mais e conheço uma corrente a mais. Né? Agora eu pergunto, tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? A gente vai ver aqui. Esse daqui eu continuo conhecendo só 3 amperes. Esse daqui não conheço ninguém. Esse daqui conheço já 5 amperes que está entrando, passa em 16 ohms e entra aqui, mas não conheço de 30 nem de 125. Agora, esse nozinho aqui, ó, eu sei que está vindo 3 amperes por cima e está saindo por baixo 5 amperes. Então, se está entrando 3 e saindo 5, o que entra tem que ser igual ao que sai. Tem que entrar 2 nesse nó aqui. E para entrar 2 nesse nó, só tem um caminho, é por aqui. Ó. Então, vai passar 2 amperes no resistor de 5 ohms, obrigatoriamente. Né? Agora sim, entra 2 Professor? por esse lado, entra 3. Professor? Oi. Licença, me perdi. Como Oi, é que chegou no 5 amperes mesmo? Pronto, vamos de novo aqui. Ó. Os 5 amperes foi aqui assim. Eu não, você entendeu aqui os 80, Entendi. volts? Pronto. Aí eu não tenho aqui, ó, 80 volts, que é um resistorzinho aqui, né? 16 ohms. 16 ohms e tem 80 volts nele, né? Se eu tenho 80 volts em 16 ohms, pela lei de Ohm aqui, V igual a RI isolando. Eu tenho que ter uma corrente passando. No resistor, ela vai passar de mais para o menos do que ele consome, né? Então, vai ter uma corrente aqui. Qual o valor dessa corrente? Ah, tá, entendi. I é igual a V sobre R, que dá 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 dá 5 amperes. Então, essa corrente é de 5 amperes. Certo? Captei, professor. Então, Obrigado. aqui, ó. Se você encontra a tensão e já tem a resistência, você tem a corrente de cara. Então, vamos pegar essa manhãzinha que viu aqui 80 volts. Pronto. 80 dividido por 16, 5 amperes. 5 amperes passando em 16, entrou 3, saiu 5, tem que entrar mais 2 por aqui. Então, encontrei agora 2 na resistência de 5 ohms. A corrente está passando do mais para o menos, certo? Então, a polaridade da tensão em 5 ohms já é conhecida. A tensão vai ser quem? R vezes I. R, 5 e 2 amperes, ou seja, eu tenho 10 volts aqui. Com a polaridade mais no lado esquerdo, menos no lado direito. Né? E agora eu já vou para onde? Eu já posso ir agora para... Vou aqui para baixo, para o de 30 ohms, para encontrar logo os dois de vez. Lembrando aqui, você não pode lembrar do seu foco. Qual é o seu foco? Encontrar a tensão e a corrente em R, que é minha incógnita. Porque quando eu encontrar a tensão mais menos aqui e a corrente passando, eu já vou saber qual é o valor da resistência. É só dividir tensão pela corrente. Né? Mas vamos encontrar tudo de uma vez. A tensão agora, vocês observam que já dava para encontrar a tensão. Por que dava para encontrar a tensão? Porque no resistor de 15 ohms tem 45 volts. No resistor de 5 ohms tem 10 volts. Olha essa malha aqui. Ó. Tem a resistência R, 15 ohms, 5 ohms aqui. Só falta o R, a tensão em R aqui de incógnita. Já dava para encontrar a tensão nele, se eu quisesse. Mas a corrente ainda não dá para encontrar, porque eu só sei que está saindo desse nó 2 amperes. E esse aqui de cima tem que estar saindo dele 3. Então, falta ainda outras incógnitas para que eu encontre a corrente. Se eu for aqui para o de 30 ohms, vamos brigar aqui descobrir aqui tensão e corrente
no de 30 ohms aqui. E aí a gente vai partir para esse nó e partir para essa malha, e aí encontramos corrente e tensão em R. Deixa eu apagar aqui para ter espaço para fazer. Ok? Então a gente está lá. Vamos olhar para 30 ohms agora. 30 ohms aqui, ele está nessa malha, em que eu já sei que tem um resistor de 5 ohms e tem esse 16. No resistor de 5 ohms, eu sei que tem uma tensão. No resistor de 5 ohms tem uma tensão de 10 volts. E no resistor de... Vou até desenhar aqui do ladinho, para ficar melhor. Dei um zoom aqui, nesse 30 ohms, só para analisar essa malha. Aqui tem 16 ohms. Aqui tem 5 ohms. O restante depois a gente esquece aí, por enquanto, estou olhando só essa malha. E aqui tem 30 ohms. No de 16 tem 80 volts. No de 5 tem 10 volts. O somatório das três tensões tem que dar igual a zero. Eu não sei qual é a tensão em 30, mas vou dar um chute na polaridade. Você pode errar, não tem problema. Se botou na polaridade invertida da tensão, vai dar negativa aqui. Mas eu estou dando um chute aqui que é mais menos. V de 30 volts, de 30 ohms. Vou analisar no sentido horário, certo? No sentido horário, a tensão de 30 volts, de V de 30 ohms aqui, está indo do menos para o mais, no sentido horário esse aqui. A tensão aqui está vindo do menos para o mais, então é positivo, mais V de 30 ohms. A tensão de 10 volts está indo do mais para o menos, então é uma queda, menos 10. A tensão em 80 volts aqui está indo do mais para o menos, é uma queda também. V de 30, a tensão no resistor de 30 ohms vai dar 90 volts. Tá? Então aqui, ó, e mais menos, acertei a polaridade aqui. Então aqui eu vou ter mais menos 90 volts. Né? Licença, E como eu tenho 90 volts no resistor, pode falar. o sentido que o senhor estipulou, nesse caso, dessa malha mais interna que o senhor abriu, é supondo ou tem algum método para... Não, assim, é só para que... Quando você fizer somatório de tensões, a gente tem que, de uma malha, você tem que considerar o mesmo sentido de análise, né? Onde vai, é o sentido que vai haver as quedas ou as elevações de tensão. Pode ser horário ou pode ser anti-horário. Mas tem que escolher um, e o que for para um tem que ser igual para os outros. Certo? Então, coloquei sentido horário para que, nesse sentido, tenha elevações e quedas. Então, se eu vou do menos para o mais, no sentido horário, aqui, e as polaridades já estão definidas, né? Aquela polaridade que estiver vindo do menos para o mais, a tensão que estiver vindo do menos para o mais, está tendo uma elevação de tensão. Então, eu considero um valor positivo. Aquelas que estiverem passando no sentido horário do mais para o menos, estão tendo queda de tensão. Então, fica o sinalzinho negativo na hora de fazer o somatório, né, das tensões de uma base. O que leva a considerar a elevação no 30 ohms e queda nos outros? Pronto. Então, ó, eu não defini aqui a polaridade, mais menos. Sim. Pronto, está definida essa polaridade, mais menos. Então, quando eu estou analisando, quando eu digo sentido horário, né? Eu estou assim, né, o sentido dos ponteirinhos do relógio. Então, nesse sentido, quando eu estou circulando aqui, olha a pontinha da caneta, né? Ela passa do pincel, passa primeiro no menos, para depois passar no mais. Então, nesse sentido de análise, essa diferença de potencial de V de 30 ohms aqui, que é um incógnito, ainda não sei qual é, nessa análise, no sentido horário, eu passo primeiro no menos e depois vou para o mais. Eu estou saindo de uma tensão menor, indo para uma tensão maior. É como se eu estivesse
caminhando aqui em cima do circuito, saí de uma tensão menor, atravessei a resistência, cheguei numa tensão maior. Então, isso daí, nesse sentido, está representando uma elevação de tensão. Certo? O que a segunda lei de Ohm diz, a segunda lei de Kirchhoff, né? Que as elevações de tensão dentro de uma malha vão ser iguais às quedas de tensão. O somatório de elevações e quedas dá igual a zero. Então, eu tenho que definir um sentido para encontrar elevações e quedas. Se eu estou caminhando o circuito e ele sai num elemento, numa resistência do menos para o mais, é uma elevação. Já se ele sai aqui, ó, continuo caminhando o circuito. Cheguei aqui no resistor de 5 ohms. No lado esquerdo dele, tem uma tensão maior do que no lado direito desse resistor. A diferença é de 10 volts da tensão do lado esquerdo para o lado direito. Então, caiu 10 volts aqui. Então, é uma queda, é menos. Continuo andando aqui. Em cima do resistor de 16, tem um mais, tem 80 volts a mais do que embaixo do resistor de 16. Então, vai ser uma queda também aqui, quando eu vier andando. Então, ficou 30, V de 30 ohms, né, que é a minha incógnita, positivo, porque é uma elevação, menos 10, porque aqui caminhando no sentido horário eu tive uma queda, menos 80, porque caminhando no sentido horário aqui eu tive uma queda de 80 volts. Esse somatório, só tem esses três elementos, né, então esse somatório dessa malha vai dar igual a zero. Certo? Dê uma lidinha no livro. O livro vai explicar, é a mesma lógica, só que por algum motivo, na hora de escolher o padrão, vai dar no mesmo. Na hora de escolher o padrão de quem é mais, quem é menos, o livro sugere que, quando eu estiver indo do menos para o mais, no sentido de análise da malha, ele coloca negativo aqui. A elevação de tensão fica negativa aqui. E a queda de tensão fica positiva. É a mesma coisa que eu multiplicar por menos 1 aqui, os dois lados da igualdade, não vai mudar em nada. Certo? Mas é só esse sentido de análise. Quem está elevando, o sentido do caminhar em cima aqui do circuito, né? Dos condutores do circuito. Então, eu vou analisar 3, às vezes 4 elementos numa malha e saber onde vão ter elevações e onde vão ter quedas. A gente tem que definir ou horário ou anti-horário. Certo? Tem essas duas opções. Para clarear um pouquinho. Quando você for fazendo os exercícios aos pouquinhos, essa parte de lei das malhas, né, é um pouquinho mais demorado do que a lei dos nós, né, que é olhou o nó, o que entra igual que sai, mas nas malhas vocês vão dar uma olhadinha, fazer um exercício, fazer 2, fazer 3, trazer, começar a visualizar melhor o circuito, certo? Mas aqui eu vou ter que definir se é um horário ou um anti-horário. Se fosse no anti-horário aqui, daria para ficar analisado do mesmo jeito. Se eu tivesse analisado, vamos percorrer o circuito. Aqui eu tirei esse circuito para não sujar tanto esse, né? Trouxe para cá. Se eu fosse analisar um circuito no sentido anti-horário, como é que ficaria aqui a montagem, né? Eu passei vamos começar do resistor de 16. No resistor de 16, ele está vindo do menos para o mais. Ele entra numa tensão menor e sai numa tensão maior. No meu sentido aqui, eu vou caminhando aqui no circuito, eu entro numa tensão menor e saio numa tensão 80 volts maior. Então, vou considerar mais 80. No resistor de 10, eu entro numa tensão menor, saio numa tensão 10 volts maior. Mais 10. E no resistor de 30 ohms, eu entro numa tensão maior e saio numa menor. Então, menos a tensão no resistor de 30. Que é uma incógnita. O somatório, só tem esses três elementos. Esse somatório aí deu igual a zero. Botando o V de 30 ohms para o outro lado, do mesmo jeito, o V de 30 ohms, 90 volts. Né? Independente do sentido que você olha, para eu fazer esse somatório, considerando os sinais adequados, né? E quem está contribuindo na elevação e quem está contribuindo na queda de tensão, eu tenho que considerar esse sentido para não errar nessa hora das contribuições de elevação e queda dentro da mesma malha. E aí, com 90 volts em 30 ohms, se eu dividir 90 por 30,
eu vou ter a corrente que passa no resistor de 30, né? Então, a corrente vai do mais para o menos, como toda corrente nos resistores, de 3 amperes. Pronto. Aí agora eu já estou praticamente finalizando, porque se eu olhar para esse nó aqui, ó, olhando para esse nó central, tem 3 amperes descendo e tem 2 amperes indo para a direita aqui, 2 amperes, passando pelo resistor de 5 ohms. Então tem 5 amperes saindo desse nó. Eu vou ter que ter obrigatoriamente 5 amperes entrando nesse nó aqui. Então no resistor de 5 ohms, o I dele é de 5 amperes. Né? Falta encontrar a tensão no resistor de 5 ohms. Aí eu posso usar ou essa malha ou essa. Na verdade, eu poderia usar outras também. Eu já conheço a tensão em todos os elementos. Né? Poderia usar essa malha formada por essas duas. Poderia usar, enfim, qualquer malha que o R pertencesse. Eu poderia usar. Eu conheço as tensões dos outros elementos. Mas vou usar a malha aqui da fonte, de 150 volts, 125 volts. Então, usando essa malha, né, só pegando os elementos que estão nessa malha de 125 volts, só em tensão, né? Dei um zoom aqui. Aqui eu não sei qual é essa tensão, uma tensão em R, desconhecida, só deixei a polaridade aí. Agora, essa tensão aqui no resistor de 30 ohms é conhecida, que é de 90 volts. Peguei essa malha aqui e só redesenhei aqui. Aqui eu tenho um VR. Certo? Não, é minha incógnita. Então já estão as polaridades e as tensões na malha. O somatório dessas tensões vai dar 0. Eu tenho que saber quem é que está contribuindo positivamente, quem está contribuindo negativamente. Vou escolher o sentido horário de análise. O sentido horário de análise, podia ser um anti-horário também, que faz. Começando aqui desse ponto, né? O caminhar passando de baixo para cima na fonte de 125 volts, eu vou saio de uma tensão menor e vou para uma tensão maior. Então, eu vou para uma elevação de 125. Deixa eu botar aqui. Elevação de 125. No resistor R, eu vou de uma tensão maior para uma menor. Queda de VR. No resistor de 30 ohms, de uma maior para menor, queda de 90 volts. Só tem esses 3 elementos igual a 0. Vou botar para o outro lado da igualdade o VR. Fiquei com 125 menos 90, que dá 35, não é isso? 35, isso, 35 volts. Então, já sei aqui que a corrente no resistor R, trazendo o resistor R aqui, foi. Uma dúvida, acho que eu não prestei atenção. Por que ficou a corrente 3 amperes para baixo em vez de ir para cima, ali no resistor de 30 ohms? Pronto. Eu não defini a polaridade da tensão. Sim. Toda vez que você definir a polaridade e encontrar a tensão, consequência dessa polaridade é o sentido da corrente. E vice-versa. Se eu souber o sentido da corrente, consequência do sentido da corrente no resistor é a polaridade. No resistor, sempre a corrente vai do mais para o menos da tensão. Porque o resistor sempre consome potência. Na aula que a gente falou sobre potência, que eu mostrei aquele quadrozinho, né, mostrando que a potência no resistor, que consome, em elementos que consomem, sempre vem a corrente do mais para o menos, obrigatoriamente. Certo? Em todo elemento que consome potência, a corrente vai do mais para o menos. E resistor só pode consumir fontes que às vezes consomem e às vezes geram. Né? Se eu tiver só uma fonte, ela que vai gerar. Mas se eu tiver 2 ou mais fontes, talvez algumas estejam consumindo também. Então, aqui o resistor R, eu já tinha descoberto aqui a corrente de 5 amperes. E agora descobri a tensão de 35 volts. Então, se eu tenho 35 volts e 5 amperes, é tão fácil que quem vê ri, isola o R, V sobre I,
35/5. O meu R foi de 7 ohms. Pronto. Encontramos aí o valor de R, certo? 7 ohms. Então, esse foi o passo a passo. E vamos passar algumas atividades para vocês fazerem, fazer logo a chamada, que já é a próxima aula. Deixa eu fazer aqui a chamada e vai ter algumas atividades para serem entregues até a próxima, a gente está na quarta, até domingo, né? Também dupla. O que eu digo, pessoal, tente fazer as questõezinhas, certo? Tente fazer, vocês vão ver como vai abrir muito a mente de vocês. Tragam dúvidas. A questão, o objetivo das questões aqui, diferentemente da prova, né? Não é acertar. Esse não é o objetivo final para contribuir na pontuação. Na verdade, eu quero que vocês façam. Fazendo já está contribuindo na pontuação. Eu quero que vocês façam. O objetivo principal é vocês tentarem e gerarem dúvidas. Trazer essas dúvidas. Passar, professor, por que ficou mais menos a corrente aqui? E esse somatório das tensões, é assim, estou fazendo correto, estou fazendo. Dê uma lida no livro, veja a explicação do livro, e tente entender por que ele está considerando uma coisa ou outra. Enfim, eu dou aqui um passo a passo que eu considero algumas coisas, né, com a menor probabilidade de erro. Então, o livro, na hora de fazer a conta da potência, ele considera algumas formas diferentes, valores negativos, valores para quem está gerando, positivo para quem está consumindo. Eu não acho muito legal isso, eu acho que acaba errando. Eu prefiro logo todo mundo positivo se você escrever, está consumindo, está gerando. Mas dê uma olhadinha lá também, faça alguns exemplos resolvidos do livro. Tem muito exemplo resolvido aqui, por exemplo, da parte da segunda lei de Ohm, da segunda lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff, aqui das correntes. Ó, a primeira lei, a soma de todas as correntes em qualquer nó é igual a zero, a soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado é igual a zero. Aí olha aqui, por que recebe valores positivos, por que recebe valores negativos, é esse sentido de análise. Veja essas questões aqui, o somatório das tensões, ó. Veja essas questões resolvidas, a malhazinha A, malha B, malha C, essa malha externa, ó, malha D, em todos os casos, o somatório tem que dar igual a zero. E aí vê. E aí realmente eu não sei, porque ao escrever usamos o sinal aqui, eu não sei. Isso aqui foi uma escolha do autor, mas eu não vejo lógica. Ao escrever as equações, usamos o sinal positivo para uma queda de tensão. Se a queda está caindo, eu considerei negativo, mas isso é besteira. Use positivo, dá no mesmo, entendeu? Mas isso daqui é só uma questão de escolha. Se você quiser usar positivo na queda de tensão, negativo na elevação de tensão, use. Desde que não misture uma coisa com a outra, né? Mas é bom ver essas questões aqui, ó, o somatório das tensões, tudo bonitinho aqui. Tal. Faça esses exemplos resolvidos, tem vários aqui. E vai tirando as dúvidas, entendeu? Vai tirando e depois tenta fazer você mesmo as questões que eu for passando. Se tiver alguma dificuldade, na aula seguinte, por isso que eu sempre passo as questões, tento passar as questões para vocês façam antes das aulas. Para que no momento da aula a gente vai e tira alguma dúvida que já existe. Mas vamos lá para a chamada. Águida, Presente. Ana Beatriz, Presente, professor. Beatriz Seixas, aí Clarice Ramos, Clarice faltou, Daniel Davidson, Presente, professor. aí Gabriela Almeida, Presente. Igor dos Santos, Presente, professor. Jonathan Henrique, Presente. Lara Peixoto, Larissa Pamela, Larissa Pamela, Larissa Vitória,
Aí. Laura Maria. Presente. Laila Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Luiz Eduardo. Presente, professor. Maria Clara. Presente, professor. Maria Keliane. Maria Keliane. Mariana Aguiar. Larissa Pamela está aí também. Mariana Aguiar respondeu, perdão. Mariana está aí. Matheus Emanuel. Presente. Presente. Matheus Henrique. Presente. Pedro Henrique. Presente. Valber José. Presente. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Vou colocar o link de hoje, daqui a pouquinho, junto com o slide já está lá, né? Os exercícios do livro, certo? Olha lá o capítulo 2 do livro. Esse assunto está lá no capítulo 2, lá no livro da biblioteca, né? CIB. Aquele passo a passo que eu mostrei no começo para vocês. Então, olhem lá, já dei uma lidinha, veja esses exemplos resolvidos que tem lá, para dar uma clareada um pouquinho. Em algum momento, a primeira vez que apresenta é um pouco difícil, assim, mas você faz alguns exercícios, já vão pegando passo a passo, vai dar uma clareada. E depois de fazer o exercício mesmo passado, aí que vai dar uma clareada mesmo. Certo? Vou selecionar aqui uns 5 ou 6, vou ver aqui os melhores lá do livro, vou abrir aqui no site da biblioteca e coloco lá no aula para vocês. Certo? Uns 5 ou 6 exercícios para entregar até domingo. Beleza? Tranquilo? Então era isso, pessoal. A gente se encontra, lembrando que até o final do dia, né, para fazer o upload dos exercícios lá, no AVA e até desse novo exercício até domingo, para entregar, em dupla também, dos 6. 5 ou 6, vou ver. Viu? Então era isso. Uma boa semana para vocês e até